Bom dia, pessoal. Tranquilo? Tudo beleza? Bom, pessoal, nós estamos voltando aí de um recesso, né? Recesso que deu para dar uma resfriada na cabeça um pouco aí. E nós vamos retornar com a matéria. Já retornamos já com matéria. Pessoal, eu queria, antes de começar aqui, dar dois avisos importantes aqui para vocês. O primeiro é sobre a questão das atividades. As nossas atividades esse mês, de toda a escola, esse mês não tem aquela atividade impressa na escola. Esse mês nós iremos trabalhar com as atividades no canal do YouTube. No final desse vídeo vai ter uma atividade para vocês e vai ser assim com todas as disciplinas. Assim, vai ser assim depois desse mês, o mês de julho? Não, a gente não sabe nem o que tá para vir aí no mês de julho, se vai ter uma abertura, se a gente vai voltar, a gente não sabe. Mas no mês de junho nós iremos, todas as disciplinas irá trabalhar com atividade aqui no canal do YouTube. Então não tem aquela atividade impressa de ter que ir na escola e buscar. As atividades serão atividades do livro. Segunda questão, o trabalho. O trabalho eu não vou recolher ainda essa semana, então quem não fez, corre, porque é bem provável que na semana que vem já vou estar recolhendo, pedindo para entregar esse trabalho na escola, entendeu? A terceira situação, os alunos do nono ano não estão participando massivamente das aulas do Zoom. Na minha última aula não teve um aluno do nono ano. Então, pessoal, tem que participar nas aulas do Zoom. Vocês estão perdendo o conteúdo, porque já comecei a passar um pouco do conteúdo lá também. Na próxima semana entrarei explicando conteúdo nas aulas, já que não tem dúvida. Então, nós vamos aproveitar o tempo ali com o conteúdo. A tendência é essa modalidade do Zoom, ela está sendo mais utilizada do que o próprio YouTube, ou então fazer a mesma função do canal do YouTube. Então não faltem as aulas do Zoom. Estou fazendo chamada, entendeu? Estou anotando a presença. Eu não vou lá falar o nome do fulano, do ciclano, mas todo mundo que entra, eu vou falando, fulano entrou, e anoto o nome. Estou anotando na lista de presença. E nesse momento onde a gente está vivendo muitas incertezas, poxa, uma falta pode significar muita coisa. Então, o canal do YouTube, ele coloca praticamente as aulas dentro da sua casa, mas o Zoom praticamente coloca a aula em tempo real dentro do seu bolso. Você pode abrir e assistir no celular. O YouTube também pode, entendeu? Mas o Zoom é a aula em tempo real, sua dúvida em tempo real em qualquer lugar. Então, não tem desculpa para não assistir a aula, entendeu? Então, vamos pegar firme nisso aí, tranquilo? Mas beleza, vamos dar prosseguimento à nossa matéria, mas antes aqui vamos fazer a nossa oração, tranquilo? Então vamos lá, feche seus olhos, quem estiver com você aí, peça para chegar mais perto, para que a gente possa fazer essa oração, tranquilo? Vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por este momento, por esta oportunidade, Deus. Ó, Pai, por todos esses instrumentos que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que a gente possa superar, Pai, tudo isso que estamos vivendo, esse transtorno, essa calamidade. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa iluminar a cabeça, a mente desse estudante, dessa estudante, Deus. Ó Pai, para que possa compreender tudo aquilo que o Senhor preparou no momento de aula, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço também pela casa, pela família de cada um deles, para que sejam seguros, Pai, livres de todo mal, Deus, e que tenha paz, tranquilidade, muita saúde e amor nessa casa, em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal,
nós iremos retornar aqui às atividades e vamos pegar hoje o nosso alvo de estudos aí, a página 90 até a 92. Nós vamos falar do Brasil nos anos 20. E vamos entrar nessa questão já caminhando para a crise da política oligárquica, daquela República do Café com Leite, né, que predominou muito a questão da República do Café com Leite. Então, nós vamos entrar nos bastidores, o que ocorreu para que essa república ela acabasse num golpe que vai ocorrer em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Então essa década de 20 ela foi predominante para ocorrer esse tipo de coisa, esse tipo de situação na República, na Primeira República. Tranquilo? Então vamos lá. Beleza. O Brasil nos anos 20. O Brasil nos anos 20, ele começou assim com uma peculiaridade interessante. Até o final, até 1890, o Brasil, ou seja, bem no início da República, o Brasil tinha uma população de 14 milhões de habitantes. Nada se compara ao de 100 anos depois, né, o que nós estamos vivendo hoje, onde o Brasil tem 210 milhões de habitantes atualmente. O Brasil tem 200 milhões de habitantes a mais do que tinha no início do século XX. Hoje, naquela época, então, em 1890, mais ou menos ali caminhando para 1900, o Brasil tinha 14 milhões de habitantes. Já em 1920, o Brasil tinha 27 milhões de habitantes, ou seja, quase o dobro da população. Em 1930, o Brasil já tinha 33 milhões de habitantes, ou seja, o Brasil tinha o dobro mais 30%, tinha 130% a mais de habitantes em 30 anos do que tinha no início do século. E esse elevado crescimento populacional, ele se deveu também muito à questão de uma vida urbana mais atraente. Os centros urbanos eles começaram a ficar mais cheios, mais inchados. É lógico que nessa época a maioria da população ainda vivia no campo, ainda era uma população rural, mas as indústrias, os teatros, as escolas, os museus, os parques começaram a tomar conta da vida da vida das cidades de uma maneira a atrair as pessoas. Então nós tivemos aí nessa época uma vida urbana muito mais atraente, o que proporcionou esse reavivamento das cidades nessa época. Então essa vida urbana ela também trouxe um novo paradigma para uma tentativa de construção de uma nova identidade para o Brasil. Então, começou a ter alguns traços da formação da cultura nacional. Nós vamos estudar ainda nesse capítulo que em 1922 vai ter a Semana da Arte Moderna, que tinha esse objetivo de expressar uma cultura nacional, de criar uma identidade para o Brasil. Os centros urbanos também eles tiveram uma atração a mais por causa dos meios tecnológicos que começaram a chegar e muito também devido à Belle Époque, que nós já estudamos, que foi a bela época onde teve um boom tecnológico muito importante no início do século XX em todo o mundo, devido
as modernidades da Revolução Industrial já estarem chegando. E o Brasil não ficou de fora disso, mesmo que timidamente. Surgiram as universidades e no Rio de Janeiro se destacou aí como a primeira grande universidade. E depois, aqui em Belo Horizonte, chega a Universidade Federal de Minas Gerais. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Aí nós estamos vendo aí a foto do viaduto do Chá, em São Paulo, em 1919. O interessante é que essa foto tem no livro de vocês, lá na página 90. Inclusive ela abre com essa foto, né? Aí ela está um pouco mais ampliada. Deixa eu sair aqui dessa foto aí, porque senão vocês vão achar que eu estou aí nessa época, né? E aí não vale. Imagina só, entendeu? Bom, então tá aí a foto do viaduto do Chá, beleza? Bom, a crise da República Oligárquica. Deixa eu correr aqui para baixo de novo, vou ficar aqui no meio. Bom, a crise da República Oligárquica. O predomínio do café não agradava a todos os setores da economia. Lógico que não, entendeu? Essa visão da economia voltada só para o café desagradava quem estava trabalhando, por exemplo, quem estava na prática agrícola do açúcar, entendeu? Do algodão, de pele, de couro, de borracha. Então esses outros setores agrícolas sentiam-se desprezados, embora não tinham um expressivo índice econômico igual ao café, mas não tinha um outro incentivo econômico, e sabendo que a nossa economia era agrária, então não tinha um outro incentivo do setor econômico agrário que não fosse para o café. Todas as políticas econômicas visavam favorecer o café. E o latifundiário que produzia, que vendia açúcar, que vendia arroz, que vendia soja, que trabalhava com extração de borracha, ou que mexia com pele e couro. Então, esses sentiam que o quê? Não tinha uma política de incentivo para eles. Era tudo para os produtores de café. Mas é lógico, quem estava no poder? As oligarquias mineiras, mineira, que produzia o leite, e a paulista, que mexia com o quê? Com o café, que tinha como o seu carro-chefe o quê? O café. Ou seja, os produtores de leite e os produtores de café. E São Paulo com mais expressividade por ser o quê? Ser um estado muito rico e o café ter uma aceitação muito maior do que o leite no mercado mundial. Tranquilo? Bom, mas aí o que acontece? Aí tem a crise de 1929. O café é o principal produto. O principal comprador do Brasil é os Estados Unidos. E depois dos Estados Unidos, a Europa. Estados Unidos entra em crise, para de comprar o café do Brasil. Europa sofre os efeitos da crise, fecha também as portas para o café brasileiro. Então, o Brasil teve uma queda absurda na produção, na exportação de café, porque o Brasil continuou produzindo. E isso foi ruim, porque o café não tem como você chegar lá no pé de café e falar, para de produzir aí. Não tem como. Então, o café continuou produzindo, e aí tem aquela lei da oferta e da demanda que eu já falei para vocês. Continuou produzindo café e o café não foi vendido. Então teve muito do café no mercado. O que aconteceu com o preço? Cai. É a lei da oferta e da demanda. Quando tem muito do produto, o preço cai. Quando tem pouco do produto, o preço sobe. Lembra de uma vez que eu fiz uma explicação da caneta? Se eu estou precisando de uma caneta numa sala de aula e tem um aluno e tem vários alunos com caneta, eu posso ir comprar mais barato. Então o preço das canetas vão cair. Se tem várias pessoas precisando de caneta e eu
só eu tenho caneta, eu posso colocar o preço que eu quiser na caneta. Então, tem pouca caneta, o preço sobe. Se tem muita caneta e pouca gente precisando, o preço cai. Então, como as pessoas não, os Estados Unidos não comprou o café do Brasil e a Europa também não, então o café não parou de nascer, o pé de café não parou de produzir, teve muito café no Brasil. O preço do café despencou. Despencou. Então, teve essa queda absurda devido a essa crise. E qual que foi a saída tomada pelo governo nessa época? Foi essa aí, ó, vocês estão vendo. Isso que vocês estão vendo aí, nada mais é do que o quê? Uma queima absurda de café. Isso tudo que vocês estão vendo, essa fumaça aí, é o café sendo queimado. Poxa, professor, mas o café foi queimado? Por que o café foi queimado? Justamente porque tinha muito do café no mercado e o preço lá embaixo. Então queimou o café para a produção cair e o preço equilibrar. Entendeu? Porque aí passou a ter pouco do café no mercado. Então, não foi só a queima, não. Foi despejada toneladas de café no mar. Entendeu? Inclusive na Baía de Guanabara. Para mim, isso é um grande absurdo, né? Porque eu sou um dos admiradores e um dos degustadores profissionais do café, entendeu? A princípio, olha quem está aqui do meu lado. Então, eu acho um absurdo uma situação dessa. Mas, para fins econômicos, era importante salvar o café, beleza? Então, vamos lá. Só que aí nessa conjuntura, no final dos anos 20, começa a ter os novos personagens da política e da economia brasileira. E nesse contexto aí começa a surgir quem? Algumas figuras interessantes na economia do Brasil. A burguesia industrial. O que é a burguesia industrial? O burguês não é o comerciante? Então agora vai ter o comerciante ligado à indústria, o burguês comercial. Vai ser o que? Os grandes industriais. Né? Por exemplo, a gente pega uma Sempre Toshiba, uma indústria, representa a burguesia industrial. A gente pega, por exemplo, um Ricardo Eletro, representa a burguesia comercial, porque ele trabalha com lojas. Ele não é o que produz o produto que ele vende. Ele negocia aquele produto, então ele trabalha com o comércio, então representa a burguesia comercial. Poxa, os bancos têm lucro também, o comerciante ele é sinônimo de lucro. Os bancos são o quê? Burguesia financeira, entendeu? Então, por aí vai. Então, a burguesia industrial, ela exigia o aumento dos impostos dos produtos importados. Poxa, mas peraí, o burguês não é contra o aumento de imposto, porque quanto mais imposto tem o produto, é ruim para ele ser vendido? Realmente é. Mas nesse caso aí, qual que era o interesse da burguesia industrial? A burguesia industrial são os industriais do país. São aqueles burgueses que têm as indústrias, que são donos de indústrias do país. Imagina só, eu tenho uma indústria de rádio. Eu só fabrico rádio. Então eu estou lá
fabricando os microsystem em grande escala e tudo e tal. Eu sou um burguês industrial. E aí eu fico sabendo que tem uma empresa lá nos Estados Unidos, tem uma indústria lá nos Estados Unidos que está querendo vender aqui para o Brasil. Eu vou ficar satisfeito com isso? Não. Eu vou ficar preocupado porque está vindo um concorrente de um país de primeiro mundo competir com os meus produtos, com tecnologia de ponta, entendeu? Então, e vai entrar aqui no Brasil para vender aqui, competir com os meus produtos. Aí eu vou lá no ministro da Economia e falo: olha, ministro, nós precisamos conversar. Por quê? Porque essa empresa que vem lá dos Estados Unidos para vender aqui no Brasil, essa empresa vai vender os produtos aqui e na hora dessa empresa pagar os impostos, vai pagar lá nos Estados Unidos. Então, eles vendem aqui e pagam o imposto lá. E além disso, vai me prejudicar porque eu sou um industrial, eu vendo aqui no Brasil e pago os meus impostos aqui. Então, se eu perder, o governo também perde. Então, nós precisamos arrumar um jeito para essa empresa não chegar aqui disputando comigo de igual para igual, porque a tecnologia dela é de ponta. Aí o ministro vai falar assim: olha, realmente você tem razão. Então nós vamos aumentar os impostos desses produtos dessa empresa aqui no Brasil, por se tratar de empresa estrangeira. Agora vocês entenderam por que o governo ele cobra as tarifas alfandegárias dos produtos importados? Por que um computador nos Estados Unidos ele é muito barato e quando chega aqui no Brasil ele sai muito caro? É uma atitude que o governo toma para proteger o seu burguês industrial. Então é uma atitude que o governo toma para proteger os seus industriais. Então essa burguesia industrial aí do início do século, ela já tinha aberto o olho com relação a isso e ela não queria um concorrente de um país de ponta de igual para igual. Então ela passou a exigir que o governo aumentasse os impostos desses camaradas aí, dos industriais de outro país. Também tinha uma classe média urbana muito participativa. O que essa classe média urbana ela queria? Eles estavam ligados a uma vida comercial muito ativa, né? Tanto comercial quanto industrial e bancária, muito ativa. Essa classe média urbana era uma classe nova que estava surgindo, né? Mas com bastante atuação na vida pública. Eles estavam muito interessados nas questões comerciais, econômicas, sociais e principalmente política. Então essa classe média urbana que estava surgindo eram pessoas que tinham sua origem em classes inferiores e acabaram tendo uma melhoria de vida e já estavam exigindo o quê? Uma participação política, uma participação deles na vida política. E por isso eles cobravam lisura, ou seja, honestidade, transparência, clareza das decisões governamentais, dos governantes. Olha para você ver, o que hoje a população brasileira fica degladiando o tempo todo, defendendo posicionamentos, eu vejo isso às vezes até mesmo como uma questão assim de histórica, né? Porque lá na década de 20, a população já pediu o quê? Já pediu honestidade dos governantes. Entendeu? Já pedia lá na década de 20. Já pediu o quê? Mais lisura nas decisões governamentais. E essa classe média, o que ela pedia era o quê?
a moralização, o livro de vocês está falando isso na página 91, que ela pedia a moralização do processo eleitoral, ou seja, nós já assistimos, né, já vimos isso em outras aulas, que tinha a questão do voto de cabresto. Então eles estavam justamente pedindo o fim dessas fraudes no processo eleitoral, onde a pessoa ia votar e tinha de mostrar o papel de quem estava votando. Então, essa luta que as pessoas estão tendo hoje, se degladiando hoje, tudo trocando essas ofensas por causa de ponto de vista político e tal, isso vem desde lá do início do século, entendeu? Nós não vamos entrar nessas questões, né, de posicionamentos, que isso não vem em aula. O que é importante para a gente é o contexto histórico. Bom, os operários são os novos trabalhadores, né, urbanos, porque são os trabalhadores das fábricas que estavam surgindo. É interessante a gente falar o papel das fábricas aí também nessa década, porque elas tiveram um salto interessante. Parece que até 1914, antes da Primeira Guerra Mundial, tinha 4.000 fábricas no Brasil, 4.000 indústrias. E em 1920 esse número já era 7.000. Então, os operários, eles eram os trabalhadores dessas fábricas e eles reivindicavam por melhores condições de trabalho e de vida, como também uma representatividade política. Esses trabalhadores, eles vão ser influenciados por quem? Pelos imigrantes italianos que chegaram no Brasil no início do século XX. Esses italianos, eles vieram da Europa com todas aquelas ideias que nós já estudamos no capítulo anterior, as ideias partidárias, entendeu? Que nós já estudamos no capítulo anterior. Então esses operários, eles acabaram sendo induzidos a exigir essas melhores condições de vida e também a questão da representatividade política. O interessante é que já nessa época vão existir muitos movimentos engajados nessa situação. E observa-se, né, que em 1919, o livro não cita para vocês aí, mas junto com o Tratado de Versalhes, que teve no final da Primeira Guerra Mundial, e com a Liga das Nações, vão surgir o quê? A Organização Internacional do Trabalho. Bom, pessoal, agora nós entramos na fase aí dos exercícios, é a fase final. Então, os exercícios, eles vão estar justamente nessa explicação que eu passei aqui, mas também entre as páginas 90 e 92 do livro. Então, a primeira questão é: o que ocorreu com a população brasileira nas primeiras décadas da República? Então, justamente a questão do crescimento populacional e onde que essa população também ela foi morar e por que ela buscou essa questão das cidades. A 2, como a crise de 29 atingiu o Brasil? Como que foi a economia do Brasil? Ela foi abalada de que forma? Entendeu? Quais foram os reflexos dessa crise para a economia brasileira? A 3, porque a burguesia industrial queria o aumento dos impostos das importações. A gente sabe que exportação é quando o país pega e vende para fora. Importação é quando o país compra de fora para consumir dentro. Então eu quero saber por que a burguesia industrial não queria essa importação. Entendeu? Aliás, queria o aumento dos impostos da importação, justamente para dificultar isso. E aí nós temos aqui uma pergunta na página 92. O que o Partido Democrático defendia? A página 92 aqui está falando sobre esse Partido Democrático. Esse Partido Democrático, ele era na verdade ocupado pela classe média urbana que eu acabei de falar para vocês, e
surgiram outros partidos políticos nessa época, né? E esse Partido Democrático, ele veio fazer uma oposição, uma alternativa, porque tinha o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Os dois andavam juntos para se amarrar, se fortalecer e se permanecerem no poder. Foi isso a República Oligárquica. Os dois partidos, né, os paulistas com café e os mineiros com leite, permaneceram no poder permaneceram no poder mais de 30 anos. E o Partido Democrático ele veio para fazer frente a essa dominação do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. E eles defendiam justamente essa questão da moralização política por meio do voto secreto e obrigatório. Beleza? Pessoal, reforçando aqui mais uma vez, eu aguardo vocês na segunda-feira, o 9º ano, às 9 horas, no Zoom. Vocês têm aula 8 horas na segunda-feira com o professor Geraldo. Eu quero que vocês participem. Vocês têm aula 9 horas na segunda-feira comigo. Vocês têm aula 10 horas na segunda-feira com a Richelle. Vocês têm aula na terça e na quarta-feira também. A participação do 9º ano no Zoom é importante, importantíssima. Vocês precisam participar dessas aulas. Tranquilo? Conto com vocês. Estarei aguardando e nós estaremos entrando em contato aí com os pais para passar essa informação da importância dessas aulas do Zoom. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tenham um ótimo final de semana, um ótimo restante de semana, né? Tenham um ótimo final de semana e segunda-feira estaremos firmes lá no Zoom. Deus abençoe vocês e a casa de cada um.